Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de 1 Coríntios aqui no canal do YouTube da nossa igreja. É um prazer ter a sua audiência aqui. E hoje nós vamos começar a estudar o 13º capítulo desse livro, um capítulo muito famoso que vai falar sobre o amor. Essa primeira parte nós vamos contemplar os versículos 1 até o 7. E na semana que vem nós teremos a continuação desse capítulo, que é do versículo 8 até o versículo 13. Então, antes de a gente começar a estudar, eu quero te convidar a orar ao Senhor comigo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estudo da Tua Palavra. Que seja um momento de crescimento, de instrução, de transformação na vida de todo aquele que estará acompanhando esse vídeo. Nos capacita nesse momento, Senhor. Venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, com graça, sabedoria e revelação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estarei fazendo a leitura desses 7 versículos na versão NVI. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retina. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A gente está agora diante de um bloco específico de capítulos, que é o capítulo que se contempla no capítulo 12, 13, 14, onde Paulo vai ensinar aos Coríntios sobre os dons espirituais. A gente vai ver lá no iniciozinho do capítulo 12 que o desejo de Paulo é que os irmãos não fossem ignorantes a respeito dos dons e das práticas dos dons espirituais. Ele vai falar também, ele começa a ensinar ali no capítulo 12 sobre os dons, e afirma que todos os dons vêm do Espírito Santo, é o Espírito Santo que distribui segundo a vontade de Deus, e esses dons devem ser usados para a edificação da igreja. Então esse é o propósito quando eu e você recebemos um dom ou mais dons espirituais, para que eles sejam usados para a glória de Deus e a edificação da igreja. E ele finaliza ali o capítulo 12 orientando os coríntios a buscarem os melhores dons, a buscarem os dons no Espírito, a multiplicar seus dons ali no Espírito Santo, mas que ele ainda tinha um caminho mais excelente para apresentar a todos eles. E esse caminho excelente é o amor. Então nós vamos analisar versículo a versículo tudo que Paulo veio falar sobre o amor no capítulo 13, A gente começa aí no versículo 1, quando ele fala: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou um prato que retine, Alguns estudiosos vão defender que a expressão ainda que é uma expressão um pouco forte. Na verdade, a intenção de Paulo é como se fosse a expressão sim, Se acontecesse isso e eu não fizesse isso por amor, de nada valeria. E aqui nesse primeiro versículo ele vem falar sobre língua dos homens e língua dos anjos. Ele vem falar da língua no sentido natural, a comunicação natural, e quando ele fala língua dos anjos é uma língua mais sobrenatural, É possível que ele esteja fazendo referência ao dom de línguas, mas o mais importante destacar é que ele traz uma abrangência, seja qualquer linguagem, qualquer tipo de linguagem, no mundo físico, no mundo espiritual, se eu não tiver amor, não valeria, eu seria como um sino que ressoa, ou um prato que retine, Então o que ele quer dizer aí? Que o homem que se deixa levar pelo falar e não pelo fazer, vem a ser mais nada do que um mero som, é só barulho, e a melhor linguagem do céu ou da terra, sem amor, é apenas barulho. Então ele vem afirmar aí que independente do que você fala, seja a língua dos homens, a língua dos anjos, você precisa ter amor para aquilo ter validade. Já
o versículo 2, a gente vai encontrar isso aqui, ó. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, de nada vale, né? Então ele vai falar aí sobre o dom de profecia, busca por conhecimento e mistérios e a prática da fé. Então o dom de profecia a gente encontra no capítulo 12, que ele vem logo em segundo lugar, né? Paulo vai listar ali alguns dons. Temos o dom do apostolado como primeiro, e em seguida o dom de profecia. Então ele está citando um dom assim importante, né, diante da perspectiva dele, da visão dele, né, ficando atrás só do apostolado. A gente vê ali no versículo 28 do capítulo 12, é um dom de muita importância, mas sem a prática do amor atrelado também nada vale. Aí ele vai falar sobre busca por conhecimento, né? Envolve aí todo o conhecimento que o homem pode acumular por si mesmo durante a sua vida na Terra. E mistérios pode envolver aquilo que é revelado por Deus, né? Que os homens não têm capacidade de atingir, né? De conseguir, de penetrar. Então, mesmo que você tenha todo o conhecimento que é possível adquirir na Terra e toda a revelação do céu, se você busca tudo isso e não busca tudo isso atrelado ao amor, também não vale nada. E por fim ele vai falar, né, da prática da fé, que pode ser interpretada como uma atitude básica da vida cristã, né, ou ao dom que o Paulo também faz referência no capítulo 12. Então a fé que Paulo retrata tem mais a ver com essa segunda opção, né, mesmo que você esteja praticando o dom da fé, se isso não tiver amor, né, não vale de nada. Então a fé que Paulo faz referência aí é essa prática do dom que é capaz de realizar milagres, né? Os coríntios, eles costumavam exaltar essas pessoas com esses tipos de dons e as tratavam de modo diferenciado, né? Gostavam, de certa forma, de idolatrar, de considerar as pessoas mais importantes. Então Paulo vem combatendo isso com veemência, né? Ressaltando que a prática do amor é o mais importante e afirmando que se essas pessoas não têm amor, então não adianta as práticas dos dons, elas não são nada. Né? Então, nesse versículo ele vem falar sobre o dom da profecia, sobre a busca de conhecimento, sobre a prática da fé. Se todas essas coisas são feitas sem ter o amor como propósito, como motivação, na verdade, né? Também não vale de nada. No versículo 3 ele vai continuar nessa pegada, né? Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Ele vai assim, de uma forma mais radical, né? Ele vai pegar um pouquinho mais pesado, né? Paulo entra agora para falar dos atos de misericórdia e de dedicação, perdão. Dar tudo o que possui de uma vez só. O tempo do verbo usado aí no versículo indica uma ação que é feita de uma vez por todas. Então é aquela atitude de que eu não vou dando em pequenas porções até ficar pobre. Eu decido que vou ficar completamente pobre e dar tudo o que tenho. Se isso não for motivado pelo amor, você perdeu o seu tempo. Então, assim, é impressionante você pensar numa pessoa que possa ter esse tipo de atitude e não ser motivada pelo amor, né? Mas é possível que sim, né? Se ela não tem amor, por mais nobre que seja aquela atitude, ela não valeu nada diante de Deus. E aí ele vai entrar nesse assunto, né? Entregar meu corpo para ser queimado, né? Indica assim, o que há de pior que podia acontecer para uma pessoa, né? É um ato extremo, né? E mesmo sem amor, seria tudo em vão. Então ele vai assim afunilando, né, para situações cada vez mais intensas, fortes, determinantes, que você fala assim, não é possível que a pessoa não faça isso com alguma boa motivação, né? Mas assim, por mais nobre, por mais bonito que seja o seu gesto, ele tem que ter por motivação o amor. Se não tem, não vale a pena. Os homens do primeiro século comumente viram grande mérito nos atos de caridade e de sofrimento. E Paulo rejeita essas ideias totalmente. O amor é necessário e não pode preencher, e nada, pode preencher a sua falta. Então ele vem ali combatendo coisas que são
importantes para os coríntios, assim, que os coríntios valorizavam muito. Então ele vem assim determinado a combater coisas que existiam ali dentro daquela igreja, era importante para o povo de Corinto, mas não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha para a vida deles, não tinha nada a ver com o verdadeiro evangelho. E aí a gente vai para o versículo 4, né? Paulo vai classificar mais diretamente o amor, vai demonstrar umas qualidades específicas do amor, né? Então o versículo 4 vai dizer: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Então, né, de maneira específica, Paulo vai descrever o amor expondo as suas virtudes. E aí a gente vai começar, né? O amor é paciente, possui uma infinita capacidade de suportar, não perde o domínio depressa, mas suporta pacientemente. A palavra aqui vai indicar sobretudo paciência com pessoas, não assim apenas paciência com as circunstâncias, né? Então, quando Paulo quer dizer que o amor é paciente, é um exercício de paciência em relação às pessoas, não simplesmente paciência em relação a algumas circunstâncias, situações difíceis também, mas antes disso, a gente tem que exercer principalmente o amor paciente em relação às pessoas, que geralmente são as pessoas tiram mais a gente do sério do que as circunstâncias, né? Então a gente deve praticar o amor especialmente em relação às pessoas, porque nós amamos pessoas e usamos as coisas, né? Então a gente tem que diferenciar, praticar o amor sempre em relação às pessoas. E aí ele vai entrar que o amor é bondoso, né? O amor age com bondade, reage com bondade aos que maltratam, se oferece em serviço a todos, né? Então, assim, é uma ação e também uma reação. O amor, quando ele é bondoso, ele está sempre se oferecendo bondade, oferecendo serviços, oferecendo quando a gente tem amor no nosso coração, a gente está sempre se oferecendo. E eu falo também reação porque diante de maus tratos, diante de situações, as pessoas às vezes vêm contra a gente com atitudes assim que machucam a gente reage com amor. Então esse é o amor verdadeiro, né? Que age com bondade independente das circunstâncias, de forma involuntária, né? E também em relação à reação que temos diante de situações difíceis, né? Então o amor vai ser sempre bondoso. Outra característica, não se vangloria. Em algumas versões temos o termo não se ufana, uma palavra pitoresca que no seu original indica cheio de vento, enfatuado, ou presunçoso, arrogante. Essa não é a ideia do amor, ela não se vangloria, não é um presunçoso, não é arrogante. E ele vai terminar esse versículo dizendo que o amor não se orgulha, e pode ser interpretado por todo tipo de orgulho, e com nenhum deles o amor vai se identificar, né? Qualquer tipo de orgulho não tem nada a ver com o amor. O amor se preocupa em dar-se e não em afirmar-se. Então é muito importante que o amor está preocupado em se oferecer, em oferecer coisas boas, e não o tempo todo se autoafirmar. Agora a gente vai para o versículo 5 que diz: não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Né? Então aí Paulo vai continuar com as características, né, caracterizando o amor. E o primeiro nesse versículo é não maltrata, não se comporta de forma inconveniente com as outras pessoas, não envergonha, não desonra, não é indecente, abrange todo tipo de maldade em relação ao outro. Então, assim, quando a gente fala que o amor não maltrata, né, não maltrata em todos os sentidos, não causa um mal para outra pessoa, não traz vergonha, não abusa, não fere, não irrita, né? Então, assim, o amor, ele tem como alvo amar, né? Não traz nenhum tipo de prejuízo para outra pessoa, né? Não procura seus próprios interesses. O amor é justamente o oposto disso. Aqui vemos como a equanimidade do amor, ou seja, o quanto ele é constante, quanto ele possui de igualdade de temperamento, de ânimo
em qualquer situação, né? A gente fala que às vezes a gente sofre uma montanha russa de emoções. Uma hora a gente está amando, uma hora a gente está odiando, uma hora a gente está abraçando, uma hora a gente quer socar a pessoa. Não, o amor, ele tem uma equanimidade, né? Ele é constante, ele não tem essa variação de humor, né? Possui uma igualdade de temperamento em qualquer circunstância. Então o amor é equilibrado, né? E não procura seus próprios interesses, né? E esse é o amor que Deus quer que brote no nosso coração. Não se ira facilmente, então não perde o controle da situação, não é melindroso, não tem predisposição para se ofender e para ofender, né? Então o amor, ele não tem o famoso temperamento pavio curto, né? De não aguentar, de já explodir, não é essa a ideia. Então, ele não se ira facilmente, né? Não perde o controle da situação. E por fim, nesse versículo ele vai falar que o amor não guarda rancor. O amor está sempre pronto para pensar o melhor das pessoas e não lhes imputa o mal, não abriga qualquer sentimento de ofensa, né? Um olhar mais naquilo que há de melhor nas pessoas, né? Como a gente fala hoje em dia, né? O amor não guarda ranço de ninguém, né? Uma palavra muito usada, né? Hoje em dia. O amor, ele sempre pensa o melhor das pessoas, né? E não abriga dentro de si nenhum sentimento ruim, nenhum sentimento de ofensa. Agora a gente vai para o versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aí Paulo continua ressaltando algumas qualidades do amor. Não se alegra com a injustiça, pelo contrário, o amor se alegra com a verdade e com a prática da justiça. Ou seja, o amor não é indiferente às condições morais, né? Como vemos nos dias atuais, né? Como as mídias dão mais visibilidade, né, para as tragédias, para as coisas ruins, né, para as coisas indecentes, porque o homem tem tendência para coisa ruim, né, e geralmente as notícias ruins, as notícias de tragédia, enfim, de desgraça, às vezes dão mais audiência do que as notícias boas, né? E quando às vezes as notícias boas ganham uma certa visibilidade, é sempre para ressaltar aquilo que não é comum, então é muito extraordinário, como alguém que achou a carteira de alguém e devolveu, como alguém que achou, sei lá, 10 mil reais que pertencia a alguém e devolveu. Então uma coisa tão incomum que quando aparece, coloca-se nossa, algo extraordinário aconteceu, né? Então assim, o verdadeiro amor, ele não se alegra com a injustiça, né? Não tem como você ter amor no seu coração e ser insensível, né, as desigualdades sociais, as injustiças, a violência, as coisas ruins que acontecem na sociedade. O verdadeiro amor faz a gente ser sensível a isso, faz a gente sofrer de certa forma em relação a essas coisas, né? E o versículo vai falar que o amor, na verdade, ele se alegra com a verdade. O amor celebra as práticas que demonstram verdade e justiça entre as pessoas, né? Então é esse tipo de sentimento, de movimento que o amor tem, de celebrar, de se alegrar com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo, né? E abominar aquilo que é injusto, né? E agora a gente vai para o versículo 7. Versículo 7, o último dessa aula. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí ele vai finalizar todo esse bloco, né, de versículos que vão caracterizar o amor. O primeiro ponto desse versículo é: tudo sofre. O amor não recua facilmente, aguenta firme as situações difíceis. Isso pode significar também que você abre mão de um direito seu em favor do outro para que o outro não tropece. Então, nesse momento, quando Paulo enfatiza que o amor tudo sofre, né, ele suporta situações difíceis, né, por uma boa motivação. Então ele não recua em tempos difíceis, ele aguenta firme, né? Quando você está cheio de amor no seu coração, você aguenta certas situações para a honra e glória do Senhor, para que outras pessoas possam ser edificadas, outras pessoas não venham a pecar, né? É importante a gente ter isso em mente, que em nome
do amor que temos em nosso coração, porque Cristo, porque Deus nos ama primeiro, por isso que a gente hoje tem alguma capacidade de amar e de entender o que é amor, porque Ele nos amou primeiro. Quando a gente tem esse amor instalado dentro da gente, a gente aprende a sofrer em situações por amor a outras pessoas, né? Então, diante de situações difíceis, a gente não vai embora porque não quer aguentar o tranco. Às vezes a gente segura o tranco por amor à igreja, por amor às pessoas, para que essas pessoas sejam edificadas e não venham a tropeçar em qualquer situação. Aí agora ele vai falar que o amor tudo crê. Isso indica que o amor sempre está disposto a levar em conta nas circunstâncias, não o erro do próximo, mas sempre o melhor que há no próximo, né? Ele está sempre ávido a crer no melhor. É fácil a gente muitas vezes crer no pior, colocar em evidência o que há de pior nas pessoas, nas circunstâncias, em nós mesmos, mas o amor, ele retém a sua fé, ele acredita, ele tem fé que as coisas vão ficar bem, as coisas vão melhorar, né? Ele tem fé, ele consegue olhar as pessoas na perspectiva daquilo que elas podem se tornar, no potencial que elas são, não resume as pessoas naquilo que há de pior nelas, né? Isso me faz lembrar muito a relação de Jesus com Pedro, né? Como Jesus foi ajudando Pedro a ser lapidado, até se tornar aquele grande homem na igreja primitiva, e como Jesus amou Pedro, ajudou Pedro e viu em Pedro o que havia de melhor nele, né? E levou ele a ser um novo homem, né? E como ele foi tremendamente usado. Eu lembro muito desse exemplo, assim, e isso é o que existe no verdadeiro amor. Quando a gente tem dentro de nós o verdadeiro amor, a gente consegue olhar pessoas e circunstâncias naquilo que há de melhor nelas. E isso é maravilhoso. Aqui vamos continuar. O amor tudo espera. Indica que o amor possui um olhar prospectivo, ou seja, não possui um olhar otimista e racional, que o deixa fora da realidade. É sobretudo tornar o fracasso não tornar o fracasso como um ato final. O amor sempre espera a vitória pela graça de Deus. Está muito atrelado também com a questão da fé, né? Tudo crer, né? Então, o amor é otimista sem deixar o pé escapar, né, da realidade. É um otimismo verdadeiro, um otimismo assim, real, um otimismo pé no chão. Um otimismo que observa a fé em Deus. No final venceremos, no final tudo vai dar certo, no final Deus vai fazer a gente vencer, Deus está no controle. Esse é o olhar que todo cristão deve ter. Não um olhar de desespero, mas um olhar de quem espera o melhor do Senhor, né? Um olhar de quem tem certeza na provisão de Deus. Então, quem tem no seu coração esse verdadeiro amor, tudo espera especialmente pela vitória, pela graça de Deus. E para finalizar, o amor tudo suporta. O amor é paciente. O termo tudo suporta também traz uma ideia de constância. O amor não se deixa vencer, mas sempre faz a sua parte, sejam quais forem as dificuldades encontradas. O amor tudo suporta, ele é paciente, ele aguenta, ele permanece, ele não tem variação e não se deixa vencer, mas está sempre fazendo a sua parte. Quem tem amor no coração, esse amor perfeito do Senhor, está sempre fazendo a sua parte, principalmente para aqueles que desejam tanto um mundo melhor, um mundo onde possamos ter pessoas mais generosas, pessoas mais amorosas, pessoas mais solidárias. A gente quer um mundo melhor, a gente precisa fazer a nossa parte. Então a gente precisa deixar esse amor perfeito do Senhor tomar conta dos nossos corações, para que a gente sempre tenha em mente: eu quero um mundo melhor, então vou começar por mim, pela minha vida, pela minha casa, porque tudo que fazemos em nós e nas nossas vidas tem impacto, sim, na sociedade. Isso foi a primeira aula hoje do capítulo 13, falando sobre o amor. Semana que vem a gente vai continuar com esse estudo a partir do versículo 8, estudando mais, lendo o que Paulo quis dizer, né, mostrando esse caminho excelente, mais excelente,
para os coríntios, de que essa seja a motivação das nossas vidas, que tudo aquilo que a gente faz, que a gente realiza, todo o nosso sacrifício, todo o nosso trabalho seja sempre pautado e motivado pelo amor que Deus tem colocado nos nossos corações. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.